O Seminário Arquidiocesano de São José forma sacerdotes desde 1739, não somente para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, como também para as diversas dioceses do Brasil. Com uma história quase tricentenária, inserida no contexto de nosso país, não deixou de enfrentar as múltiplas situações que marcaram cada época. A respeito da complexidade deste mundo contemporâneo e seus desafios, orientou o arcebispo metropolitano, cardeal Orani João Tempesta, em sua carta pastoral aos seminaristas. Nestes tempos difíceis que vivemos, quando a nossa fé é ameaçada de muitas formas, é necessário que a vida no seminário nos fortaleça para sermos presença de Cristo junto ao nosso rebanho. No programa de hoje, você fica por dentro da celebração dos 280 anos do Seminário Arquidiocesano de São José. Tem informações sobre as assembleias vicariais dos círculos bíblicos na Arquidiocese do Rio. Confere os detalhes do curso As Cartas de São João, promovido pelas escolas de fé e catequese Matéria, Eclésia, Luz e Vida. Sabe como participar do simpósio teológico A Teologia de Dom Estevão Bittencourt, centenário de seu nascimento no Mosteiro de São Bento. E conhece a metodologia das oficinas Espere, Escolas de Perdão e Reconciliação, que neste mês de setembro chegam ao bairro de Campo Grande. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Formando sacerdotes desde 1739, o Seminário Arquidiocesano de São José é o mais antigo do Brasil e não mede esforços para continuar como uma referência de boa formação e de confiabilidade neste processo que começa com a decisão inicial dos vocacionados até o ápice do tempo formativo, que é a ordenação sacerdotal. Prestando um grande serviço à Igreja e reforçando seu compromisso com a evangelização, a instituição completa neste ano 280 anos de fundação, dando um belo testemunho de receptividade e unidade ao favorecer a formação dos futuros padres. Para celebrar a data, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, presidirá na próxima quinta-feira, 5 de setembro, a Santa Missa em Ação de Graças com rito de admissão às ordens sacras. O reitor do seminário, cônego Leandro Câmara, ressaltou a importância da celebração e destacou o caminho percorrido pelo seminário ao longo desses anos nessa ascensão vocacional. Então, uma alegria muito grande poder chegar a esse momento celebrativo que marca os 280 anos de uma caminhada missionária que o Seminário Arquidiocesano de São José faz na tarefa de formar padres não só para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas para as dioceses de todo o Brasil, para a Igreja Universal, né? Para a Igreja Católica, né? Para a Igreja presente no mundo inteiro, né? É muito interessante ouvir isso do cardeal, sempre que ele ordena um seminarista, um diácono, ele fala, né, vocês estão sendo ordenados para a Igreja Católica, nesse sentido da universalidade, da catolicidade da Igreja. E os 280 anos do seminário é a comemoração de uma caminhada missionária. O seminário tem essa missão de formar padres para a Igreja. Celebrar esses 280 anos significa também lançar o olhar para a preocupação da Igreja, refletida no anseio do nosso arcebispo de formar pastores missionários, peritos em humanidade, pastores que tenham essa sensibilidade humana de levar as pessoas em seus ombros, como o bom pastor leva as suas ovelhas nos ombros, acolhendo as suas dores, as suas angústias, vivendo também as suas alegrias, as suas esperanças, sendo capazes de dar uma resposta sempre de esperança para a vida do povo, para a vida das pessoas. Neste sentido, o ímpeto missionário dos nossos jovens, refletido nas experiências de missão, refletido nas experiências de pastoral, ajuda-nos a olhar com esperança para uma nova geração de presbíteros que poderão ser este sinal de uma bela resposta de esperança aos anseios do mundo. O cônego Leandro falou também sobre a responsabilidade dos fiéis da Arquidiocese do Rio de Janeiro
na promoção e manutenção dessa casa que forma santas e novas vocações. O sacerdote pontuou ainda a superação dos desafios através da providência divina e da generosidade de muitos atores sociais. A gente passa por um momento assim de grande superação na providência divina dos desafios econômicos, né? É um ano dos 280 anos do seminário, 2019, é um ano fortemente marcado pela crise financeira, que afeta também o nosso seminário, e que nós temos recebido inúmeras respostas da providência divina através da generosidade de padres, de leigos, né, dos próprios seminaristas, no empenho que tem incansável de arrecadar alimentos, de incentivar as paróquias onde estão fazendo missão pastoral, de ajudarem o seminário e conseguir novos benfeitores. Então a generosidade de Deus, a generosidade reflete essa providência divina para conosco, né? Os 280 anos do seminário, quando nós vemos a sua história, a gente vê a condução de Deus ao longo de todo esse tempo com a sua providência, sempre sustentando o nosso seminário com a sua divina providência. Em muitos aspectos e em muitas situações a gente pode identificar verdadeiros milagres, né, da ação de Deus na vida, na fundação, na instituição que é o Seminário São José. Mas é também um período de desafio muito grande, de entender o caminho formativo como uma experiência de perfazer-se, ou seja, deixar que a fé da igreja, deixar que a instrução que a Mãe Igreja dá acerca da formação dos sacerdotes seja capaz de moldar, seja capaz de perfazer a vida do formando, a vida do vocacionado. Nesse sentido, é necessário que o seminarista esteja aberto à formação recebida, esteja acolhendo com confiança e docilidade aquilo que é transmitido pelos seus formadores. Então, é importante que nesse momento celebrativo a gente possa rezar para que todos nós envolvidos nessa missão, seja formadores ou formandos, sejamos dóceis à ação do Espírito Santo. Sejamos abertos ao que o Espírito Santo quer fazer para o bem da sua igreja na formação dos futuros pastores. Então é muito importante que cada fiel arquidiocesano, que cada membro desse grande corpo que é a nossa igreja arquidiocesana, tome consciência da importância de dedicar um sacrifício, de dedicar uma prece, de dedicar uma oração, uma Ave Maria para o seminário, para os formadores e para os seminaristas, para que a gente possa cada vez mais estar atento àquilo que o Senhor quer de nós e responder com alegria. A celebração eucarística em ação de graças pelos 280 anos do Seminário São José será realizada no dia 5 de setembro, às 10h30 da manhã, na Igreja de São Pedro, localizada na Avenida Paulo de Fronten, número 566, no Rio Comprido. Estamos iniciando o mês de setembro, mês em que dedicaremos em toda a igreja uma atenção especial à Palavra de Deus, que se encontra presente nas Escrituras. É o mês da Bíblia. E no dia 7 de setembro, os círculos bíblicos da Arquidiocese do Rio farão a Assembleia Vicarial Anual. E o grande destaque será a Assembleia Vicarial dos Círculos Bíblicos no Vicariato Suburbano, que neste ano de 2019 celebra Jubileu de Ouro, com a presença do arcebispo Cardeal Oranis João Tempesta, que às 9 da manhã presidirá a missa Rio Celebra, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, diretamente da paróquia São Jerônimo, que fica na rua Teremim, sem número, em Coelho Neto. A assembleia no vicariato será realizada das 8 da manhã à 1 da tarde e, em entrevista à coordenadora da Pastoral da Comunicação da 5ª Forania do Vicariato Suburbano, Cíntia Bernardes, o vigário episcopal, Padre Rogério Heleno, destaca o significado de celebrar os 50 anos do encontro. Ele também avalia o trabalho desenvolvido pelos círculos bíblicos não só do Vicariato Suburbano, mas de toda a arquidiocese, e pontua os maiores desafios para a propagação e vivência do Evangelho.
O nosso vicariato suburbano sempre teve como primazia a missão. A missão que começaram com os círculos bíblicos, a missão que veio em vários momentos da nossa arquidiocese, também da Igreja Universal, celebrando o jubileu do nascimento de Cristo. Então tudo isso é uma grande motivação para nós hoje celebrarmos 50 anos de círculos bíblicos aqui no nosso vicariato. Lembrando sempre da missão que Jesus confiou à sua igreja. Ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda a criatura. Então os círculos bíblicos é mais do que celebrar os 50 anos, é celebrar a missão evangelizadora aqui em nosso vicariato. Neste mundo conturbado, cheio de desafios, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Basta nós vivermos essa palavra, sendo sal, luz da terra, sendo fermento na massa. O cristão ele tem que se incomodar pela sua presença, incomodar pelas suas palavras, pelo seu testemunho, pela sua vida em coerência à palavra anunciada, proclamada. Então, os desafios são os mesmos que outrora. O importante é testemunhar, o importante é fazer com que a palavra de Deus aconteça no mundo de hoje. A avaliação que eu posso fazer é diante aqui do nosso trabalho, tanto vicarial como regional, que parte desse princípio, que vai além daquilo que nós, muitas vezes, esperamos, almejamos, mas tem sido muito bom, graças a Deus, o trabalho evangelizador que os círculos bíblicos têm feito em nossa arquidiocese, no vicariato, em nossas comunidades paroquiais, atingindo o maior número de famílias, de pessoas, conduzindo a palavra de Deus, levando essa palavra que dá vida. A Igreja no Rio de Janeiro também celebra Jubileu de Ouro nos círculos bíblicos a nível arquidiocesano. O coordenador do movimento na Arquidiocese do Rio, José Geraldo Virgínio, também em entrevista a Cíntia Bernardes da Pascom Arquirio, falou sobre o objetivo do trabalho realizado pelos grupos e ressaltou os planos e desafios para os próximos anos. O nosso maior objetivo, com todos os coordenadores unidos, é a unidade entre todos os vicariatos. Os círculos bíblicos são comunidade de comunidade. Nascemos das SEBs, Comunidade Eclesial de Base, e a nossa missão é evangelizar de casa em casa, partilhando a palavra de Deus. Neste ano, celebramos 50 anos na Arquirio. Nascemos na Zona Oeste e celebramos nossa ação e evangelização em todo o território arquidiocesano, vencendo desafios. Nossos planos para os anos vindouros é crescer em quantidade e em missão. Em especial, para 2020, esperamos chegar a 20 mil evangelizadores em todo o território arquidiocesano. E fique por dentro das assembleias vicariais de cada região. No Vicariato Sul, acontecerá na Paróquia Cristo Redentor, na Rua das Laranjeiras, 519 em Laranjeiras, de 8h30 da manhã às 11h30. No Vicariato Norte, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Rua Monsenhor Amorim, número 34, no Engenho Novo, das 8 da manhã ao meio-dia. No Vicariato Leopoldina, no Colégio Nossa Senhora das Dores, na Rua Aturiá, em Braz de Pina, das 2 da tarde às 5 da tarde. No Vicariato Jacarepaguá, na Paróquia São João Batista, na Estrada de Jacarepaguá, 4.450, em Rio das Pedras, das 7 da manhã ao meio-dia. Já no Vicariato Oeste, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Rua Padre Paulo Correia de Sá, número 60, em Padre Miguel. Finalizando, no Vicariato Santa Cruz, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Praça Romualdo, número 11, em Santa Cruz, das 8 da manhã às 4 da tarde. A Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro promove no dia 14 de setembro, das 8h30 da manhã à 1 da tarde, o simpósio teológico A Teologia de Dom Estevão Bittencourt, centenário de seu nascimento, no auditório de Emaús, no Mosteiro de São Bento. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas no site faculdadesãobento.org.br/extensão. Mais informações pelo telefone 2206-8310. 2206-8310. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já.
Estamos de volta com o Igreja em Ação. O mês de setembro se tornou referência para o estudo e a contemplação da Palavra de Deus, tornando-se em todo o Brasil, desde 1971, o mês da Bíblia. Desde o Concílio Vaticano II, convocado em dezembro de 1961 pelo Papa João XXIII, a Bíblia ocupou espaço privilegiado na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos grupos de reflexão, nas comunidades eclesiais. Neste ano de 2019, a Igreja no Brasil comemora pela 48ª vez o mês da Bíblia. E, nesse sentido, a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dando continuidade ao ciclo do tema Para que nele nossos povos tenham vida, propôs para o mês da Bíblia o estudo da primeira carta de João, com destaque para o lema Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Em unidade com a CNBB, as escolas de fé e catequese, Mater Ecclesiae e Luz e Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro vão realizar o curso As Cartas de São João, no edifício São João Paulo II, nos dias 3, 4 e 24 de setembro, das 3 da tarde às 5 da tarde. O curso será ministrado pelo vice-reitor das escolas e doutorando em teologia da PUC-Rio, Padre Fábio Siqueira. Em entrevista ao Igreja em Ação, ele adiantou como será a metodologia dos encontros e ressaltou que o curso destina-se a todos os interessados. A ideia de fazer um curso sobre as cartas de São João surgiu do apelo da CNBB para o mês da Bíblia desse ano. Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe um livro da Sagrada Escritura para ser estudado durante o mês da Bíblia. E o livro desse ano é a primeira carta de São João. Querendo responder a essa solicitação da CNBB, as escolas de fé e catequese, Mater Ecclesiae, Luz e Vida de nossa arquidiocese pensaram em oferecer um curso sobre o conjunto do epistolário joanino, as 3 cartas de São João, não só a primeira, mas vamos estudar também a primeira, a segunda e a terceira. A metodologia é aquela mesma que normalmente se encontra nos manuais de introdução ao Novo Testamento. A princípio vamos falar sobre a autoria joanina das cartas, o que diziam os padres da igreja, o que diz a exegese moderna, quais os pontos de contato entre as cartas e o evangelho do ponto de vista do vocabulário e da teologia. Depois vamos ver também a datação e a estrutura das cartas para podermos situá-las dentro de um ambiente histórico específico e termos uma visão de conjunto do seu conteúdo. E a parte mais longa e densa do nosso estudo são os aspectos teológicos de cada uma das cartas. Ou seja, olharmos como as cartas apresentam, por exemplo, o tema da cristologia, o tema da eclesiologia, o tema da soteriologia. E por último, de modo particular com relação à primeira carta de São João, vamos ver como a sua leitura é apresentada na liturgia da igreja, de modo particular no ciclo dominical. O curso é aberto para todas as pessoas que queiram dele participar, não tem nenhum pré-requisito, não é voltado especificamente para os alunos das escolas Mater Ecclesiae, é um curso aberto, por isso nós convidamos todos que queiram participar, agentes de pastoral, católicos que às vezes não estão envolvidos numa pastoral, mas querem conhecer mais a Sagrada Escritura, leigos religiosos, religiosas, também sacerdotes e diáconos, porque o aprofundamento desses textos pode ajudar a preparar melhor também as homilias, as palestras. E tem também uma abertura ecumênica, como às vezes pode acontecer e costuma acontecer em alguns cursos que nós oferecemos, seja nas escolas Mater Ecclesiae ou no Instituto Superior de Ciências Religiosas, também nossos irmãos de outras igrejas cristãs que queiram participar são muito bem-vindos no nosso curso. O curso As Cartas de São João será realizado no 3º andar do edifício São João Paulo II, que fica na rua Benjamin Constant, número 23, na Glória. O investimento é de R$ 50 e para mais informações basta ligar 2242-4552. 2242-4552. O trabalho pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro no Ano da Misericórdia estava centrado no sacramento da reconciliação. Como gesto concreto, desde 2016, estão sendo realizadas as oficinas Espere, Escolas de Perdão e Reconciliação, que a partir do dia 4 de setembro chega à paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande. A facilitadora Ana Cristina Batista de Oliveira explica o que são as Escolas de Perdão e Reconciliação e fala um pouco mais sobre essa nova oficina no Vicariato Santa Cruz. A Espere
As escolas de perdão e reconciliação são um projeto originados na Colômbia, na Fundação para la Reconciliação, onde um mentor, né, da metodologia, Padre Leonel Narvaez, atua como presidente. No Brasil, esse projeto atualmente está ligado, né, tá numa parceria com o Vicariato para a Caridade Social. E o projeto em si, as oficinas em si, são um espaço interdisciplinar de facilitação do diálogo, onde os participantes se apresentam, né, e aprendem a transformar raivas, ódios e desejos de vingança em sentimentos que promovam o desenvolvimento integral do ser humano. A gente acredita que, diante dessa violência que nós estamos vivendo atualmente, as nossas respostas emocionais não tão bem desenvolvidas acabam nos levando a entrar nesse ciclo de violência e ficar um pouco desnorteado ou sem uma interação com a sociedade em si, ou seja, nós vamos nos desligando da sociedade, da família, no trabalho. Então, quer dizer, nós vamos perdendo a confiança para estar nos relacionando com outras pessoas. Essa metodologia, né, nos fazem ressignificar as nossas experiências e reconstroem os nossos projetos de vida pessoal e interpessoal, possibilitando uma maior atuação em diferentes espaços do convívio social. No dia 4 de setembro, agora, na Nossa Senhora do Desterro, nós vamos ter a nossa primeira aula inaugural, onde será feita uma apresentação sobre o que espere e começar realmente, né, a aplicação do módulo. Todos podem participar da oficina. Nós aplicamos para diferentes públicos, tanto jovens, adolescentes, idosos, mulheres, crianças, diferentes pastorais. Nós já trabalhamos com população de rua, então também no DEGAS. Então, essa metodologia ela é flexível ao trabalho com diferentes grupos. Então, todos estão convidados a participar, porque quem mais ganha com esse trabalho somos nós, que estamos ali nesse momento vivenciando. E o nosso grande interesse é estar aplicando, fazendo essa facilitação, essa vivência, e depois estar capacitando, fazendo uma outra oficina que nós temos de capacitação para termos mais facilitadores aplicando esse trabalho em diferentes comunidades, que é o ideal para esse desenvolvimento da cultura da paz. Agora, mesmo que a pessoa não queira, eu não quero fazer espécie para estar sendo um facilitador. Eu quero estar vivenciando e entendendo o que é essa história de perdão, o que é essa história de reconciliação, como é que eles trabalham isso, né? Como nós trabalhamos isso. Então, essa pessoa é convidada também a vir participar e estar conhecendo, e não vou trabalhar nisso, mas eu tenho certeza que já vai fazer uma grande diferença na pessoa, na sua casa, na sua comunidade, na sua rua, no bairro. É um trabalho que realmente é muito gratificante. E o retorno, para nós, é muito bonito. As escolas de perdão e reconciliação são espaços interdisciplinares de facilitação do diálogo, onde os participantes aprendem a transformar raivas, ódios e desejos de vingança em sentimentos que promovam o desenvolvimento integral do ser humano. O grupo propõe o perdão e a reconciliação como saída indispensável para a prevenção dos conflitos de indivíduos, visando a reconstrução dos projetos de vida nos aspectos cognitivo, comportamental e social, contribuindo assim para a cultura da paz. Ana Cristina ressalta ainda a metodologia utilizada nas oficinas e destaca a expansão da iniciativa pelo Brasil. O curso é uma experiência vivencial. Nós temos 12 encontros mensalmente, né? Ou seja, são 4 encontros mensais, no total de 12 encontros, são 3 meses.
E nessa proposta, a gente utiliza modelo de oficinas que valorizam as diferenças e histórias pessoais como instrumentos imprescindíveis nesse processo de perdão e reconciliação. Os módulos são desenvolvidos com o apoio dos multiplicadores e nós sendo realizado nesses encontros semanais, de 4 horas. Nós procuramos recuperar o valor do perdão e reconciliação para além do âmbito religioso, contribuir para o rompimento do ciclo da violência alimentado pela vingança e pela cultura da raiva, potencializar a comunicação assertiva, comprometer os participantes na construção de alternativas concretas de reconciliação consigo, nas famílias e nas comunidades. O mais interessante é que quando nós recebemos esse curso no Brasil, em 2002, no Centro Loyola de Fé em Cultura, nós tínhamos 3 estados participando. Hoje nós já estamos em diferentes partes do Brasil e com esse trabalho nós estamos vendo também a nossa possibilidade de estar inserindo esses nossos participantes e a sociedade na cultura da paz, com a compreensão e a aplicação de princípios da justiça restaurativa, entre outras questões que nós vamos trabalhando. Os encontros serão realizados todas as quartas-feiras das 9 da manhã à 1 da tarde, durante os meses de setembro, outubro e novembro. As inscrições podem ser feitas diretamente na igreja ou através do e-mail espererio.vcsocial@gmail.com. A paróquia Nossa Senhora do Desterro fica na Rua Amaral Costa, número 141, em Campo Grande. Mais informações pelo WhatsApp 98838-6539. 98838-6539. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.